Olá, meu nome é Letícia, sou instrutora de Biologia do Solidário. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre organelas celulares. Então, primeiro a gente vai ver uma pequena introdução sobre tipos de seres, tipos de célula, tá? E depois a gente vai ver essas organelas propriamente ditas. Então, primeiro, só uma introduçãozinha, a gente tem dois tipos de seres. Os procariontes, que têm células procariontes, e os eucariontes, que têm células eucariontes, né? Então, os seres procariontes, eles têm quantas células, né, em questão de número? Os procariontes têm uma célula só. Então, se a gente tem um ser vivo que tem só uma célula, o ser vivo inteiro é apenas uma célula, esse ser vivo vai ser um procarionte. Se esse ser vivo tem duas células, ele vai ser procarionte? Não. Ele já vai ser eucarionte. Se ele tem 3 células, eucarionte. Se ele tem 1 trilhão de células, eucariontes. Então, os procariontes, eles têm apenas uma célula e os eucariontes têm mais de uma célula, tá bom? Várias células, né? Os procariontes, outra característica dele é que eles são bem simples, tá? Então, eles têm poucas organelas e essas poucas organelas, elas também são simples, elas são não membranosas, ou seja, elas não são envoltas por uma membrana plasmática, tá bom? Então, elas são bem simplesinhas, esses seres são bem simples, tá? Em contraste, os eucariontes são complexos, eles têm várias organelas, e essas organelas elas podem ser membranosas ou não membranosas, tá bom? E agora, em questão de exemplos, um maior grupo que representa os seres procariontes são as bactérias. Não são só as bactérias que são procariontes, tá? A gente também tem as cianobactérias, por exemplo, que são procariontes também, enfim. Mas bactérias são os grandes representantes, né? E eu coloquei uma imagenzinha, né, das bactérias ali, vocês lembram, né? Bactéria é uma célulazinha só, que nem tem núcleo, porque núcleo é uma organela membranosa. Então, tem lá poucas organelas, né? Bem simplesinho. Já os eucariontes são os maiores representantes desses grupos, são os animais e os vegetais, né? E as plantas. Então, coloquei a imagem de uma floresta, né? Tem várias plantas, vários bichinhos, né? Tem uma arara ali no fundo, tem uma onça pintada aqui, então são seres muito complexos, né? Grandes, com bilhões, trilhões de células. Um ser humano também, né? Entra nesse grupo. Então, eucariontes, a gente pode lembrar de eu sou eucarionte, tá? Eu sou complexa, eu tenho mais de uma célula, minhas células têm várias organelas, né? E eu sou um animal, faço parte do grupo dos animais, né? Então, lembra, eucariontes são complexos. Procariontes são mais simples, tá? Agora, vamos falar das organelas, né? Aqui a gente coloquei uma célulazinha, né? Bem genérica. No caso, é uma célula o quê? Eucarionte ou procarionte, gente? Só reparar, né? Tem núcleo. Já matou o charada, é eucarionte. Também tem várias outras organelas, né? Além do núcleo. Enfim, essa é uma célula eucarionte. E aí tem várias organelas, eu não vou falar de todas elas, tá? Por exemplo, o centríolo, não vou falar porque não costuma cair muito, mas só por curiosidade, o centríolo, ele participa da divisão celular, né? Quando ele está dentro do núcleo. E quando ele está fora do núcleo, ele tem uma função estrutural, né? De sustentação ali. Enfim, não precisa saber disso, não. E tem outras organelas também que a gente vai falar delas aqui. Antes de falar das organelas, eu também vou só dar uma enroladinha bem rapidinho aqui. Eu quero falar de 3 componentes celulares muito importantes. O primeiro é o citoplasma, né? Também conhecido como citosol. Você pode ver dos dois jeitos, tá? É a mesma coisa. E o citosol, o citoplasma, né? Qual é a função dele? Ele só tá lá, um local onde estão as organelas, tá? É como se fosse um líquidozinho gelatinoso, no qual essas organelas estão boiando, entre aspas, tá? Então, nessa imagem é como se ele fosse esse líquidozinho azul. Então, a gente pode pensar na célula como se ela fosse uma bacia. Sabe quando você vai lavar a fruta? Você recebe, né, a fruta do mercado, você vai lavar. Ainda mais nesse tempo de corona, né, gente? Não sempre lavar as frutas aí. Aí você coloca lá uma bacia, você enche ela de água e você coloca as frutas lá. Essas frutas não vão ficar boiando ali na água. Então, é como se essas frutas que estão lá, na questão da célula, né, fossem as organelas. A água que tá ali é como se fosse o citosol, o citoplasma, né? Óbvio que o citoplasma não vai ser líquido, tá? Igual a água, ele vai ser gelatinoso mesmo. Mas só uma questão aqui, né? Vamos supor lá que a água é como se fosse o citoplasma, e ali a bacia que você colocou, aquele envoltório, né? Aquela vasilha ali, vai ser a membrana plasmática, tá bom? Pode pensar na célula como se fosse isso.
Bem simplificado, né, gente? Mas é isso. Enfim, falando de bacias, né? A gente tem a membrana plasmática, que também é um componente celular, não é uma organela em si, né? E ela é o quê? Uma membrana dupla, composta de fosfolipídios, tá? Então, a gente tem ali nessa imagem da direita, tá vendo que tem essa camadinha aí dupla, né? Laranja. A gente tem as cabecinhas aqui, as perninhas, e várias proteínas ali. Então, essa é a membrana plasmática. No fundo, você pode até ver outra membrana ali atrás, né? Várias membranas de várias células. Cada célula, né, tem uma membrana ali que está em volta dela. Então, nessa imagem da direita, é como se fosse se o citosol é o azul claro dentro da célula, a membrana plasmática é como se fosse o azul escuro da célula, tá bom? Que está em volta aí dela. E, além disso, qual é a função da membrana plasmática? É permitir a passagem seletiva, tá? Né? Qualquer coisa que entra e sai da célula, não. De alguns nutrientes, ou de água, ou de outras substâncias, também íons, né? Então, permitir a passagem seletiva por meio, por exemplo, das proteínas que estão aí na membrana plasmática, tá certo? E agora, falando de proteína, vamos para o citoesqueleto, que é o terceiro tipo de componente celular que eu queria falar, que ele é composto de proteínas, tá? E o citoesqueleto, ele é como se fosse o esqueleto da célula, né, gente? Citoesqueleto. E ele faz o quê? Igual o nosso esqueleto, ele dá sustentação à célula, né? Então, ele permite ela ficar inteirinha lá. Lembra que eu falei que o citosol não é líquido, não é só líquido, né? Ele é gelatinoso. Ele é gelatinoso, entre outras coisas, tá? Por causa do citoesqueleto. É como se fosse uma rede ali de esqueleto que não deixa o citosol ficar só líquido, tá? Ele tem uma certa compressão ali. E aí a gente tem vários tipos de citoesqueleto, né? Tem aí os microfilamentos, que se você pegar aí na imagem da direita, aí, é o primeiro, né? Tem os microfilamentos, tem os microtúbulos, né? Eles formam principalmente o esqueleto, né? E os filamentos intermediários, tá? E aí eles também permitem que as organelas se mexam, sabe? Imagina lá a nossa bacia de frutas. Se você não tá lá tudo banhando, quietinho, paradinho. Se eu pegar aqui, eu quero mover essa banana que tá lá na ponta pra cá. Eu não posso fazer isso, eu posso arrastar essa banana daqui, essa maçã eu passo pra lá, essa uva eu passo pra cá. Eu não posso ficar mexendo essas frutas ali. Então, é como se no lugar da nossa mão, a célula tivesse só o citoesqueleto para fazer esse movimento das organelas dentro da célula, tá bom? Então, além disso, de dar forma e sustentação da célula, ainda ele pode movimentar as organelas dentro da célula, beleza? Agora vamos começar a falar das organelas. A primeira, que a gente tem, a principal, que todo mundo conhece, eu espero, é o núcleo, tá? Então aí na direita eu coloquei a imagenzinha de um núcleo. Nem sempre ele é redondinho e tá no meio da célula não, tá, gente? Às vezes pode ser meio achatado, tá coladinho ali na célula. Não vem com essa expectativa que vai ser sempre assim não, tá? Como eu falei, ele é uma organela membranosa, ou seja, eu até coloquei aí, só em seres eucariontes, tá? Todas as organelas membranosas que eu falar aqui é só em eucarionte, tá bom? Os procariontes não têm organelas membranosas, igual eu falei antes. Enfim, qual a função do núcleo? Abrigar material genético. Material genético eu falo DNA, tá? E aí, a gente sabe que quem comanda a nossa célula é o DNA, né? Ele que fala assim, quero que a célula pareça com isso, eu quero que ela tenha esse tipo de proteína, esse tipo de pigmento, essa função aqui. Quem faz isso é o DNA. E o DNA está onde? Núcleo. Então, a gente pode falar que o núcleo é quem comanda a célula, como se fosse o centro de comando da célula, beleza? Aí vamos na imagem do núcleo. Quero falar de duas coisas especiais aqui. Primeiro, é o nucleolo. Tá vendo que tem dentro do núcleo, a gente tem como se fosse um núcleozinho. Então, esse núcleo dentro do núcleo, entre aspas, tá? Ele é um conjunto de proteínas e de RNA, e ele vai fazer o quê? Vai controlar a síntese proteica. Então, ele vai falar assim, se a célula precisa de muita proteína, ele vai falar assim, gente, produz muita aí, é ele que vai mandar. Se a célula não precisa de proteína, ele vai falar assim, não, pode dar uma folga aí, não precisa produzir, não. Então, se a célula precisa de muita proteína, o nucleolo ele vai ser gigante dentro do núcleo, tá? Ele vai falar assim, gente, produz isso aqui, eu quero essa proteína, eu quero isso, rápido, agora ali. Se a célula não precisar de proteína, ele vai ser menorzinho, tá bom? A célula sempre precisa de proteína, tá, gente? Mas ela pode precisar mais ou menos. Se ela precisar menos, o nucleolo não precisa ser tão grande, né? Vai falar assim, produz isso daí. Ou isso dali. Agora é esse, tá? Então, ele pode ser pequenininho. Então, o nucleolo, o tamanho dele vai variar e ele vai fazer o quê? Controlar a síntese proteica. Outra coisa que eu quero falar é da cromatina. Cromatina é o quê? DNA. Só que é um DNA na forma diferente, tá?
Porque o DNA é aquela fita dupla, né? Só que o DNA, gente, é, tipo, gigantesco. Tipo, quilômetros que a gente tem de DNA. Tipo, sério mesmo. Depois vocês pesquisam aí qual é o tamanho do nosso DNA. Imagina, a gente tem quilômetros de uma coisa microscópica. Mas se você pegar o DNA e esticar ele, assim, ele vai ter quilômetros. E ele precisa estar dentro de uma célula que é microscópica, né, gente? Então, tipo, né? Diferente. Aí, como que a célula consegue deixar 1 quilômetro de DNA dentro lá de uma coisa microscópica? Ela vai enrolando esse DNA e ela enrola isso onde? Na proteína que a gente chama de histona. E aí ela vai enrolando essa fita de DNA lá e vai fazendo uma bolinha aqui, outra bolinha, outra bolinha. Aí depois essas bolinhas se juntam e vai se enrolando, enrolando cada vez mais, tá? Porque o DNA é uma coisa gigantesca mesmo. Eu não pesquisei isso, mas depois vocês olhem aí qual é o tamanho do nosso DNA esticado, aberto, né? Vocês vão ver que é uma coisa tipo assim, nossa. E aí, para conseguir enfiar isso tudo dentro do núcleo, não é nem da célula, não é dentro do núcleo, né? Ele precisa enrolar várias vezes. E aí, quando você enrola na proteína histona, que é essa bolinha ali, a gente chama isso de cromatina, beleza? Então, vamos passar. Ribossomo. Lembra que eu falei de síntese proteica? Olha aí quem que faz síntese proteica é ribossomo. Ele é uma organela não membranosa, ou seja, procarionte vai ter ribossomo, tá bom? Bactéria tem ribossomo. E aí, o ribossomo ele tem duas partes, tá bom? A gente chama de subunidade, tipo subunidade, tá? Subunidade. A gente tem a subunidade maior e a menor. A maior, né, acima aí, a de baixo é a menor. E aí eles ficam separados lá no citosol, mas quando precisa produzir proteínas, elas se juntam. Então, quando junta a maior com a menor, a gente chama isso de ribossomo, tá bom? E sempre vai ser a maior com a menor, tá, gente? Não tem como juntar a menor com a menor, a maior com a maior, não. Sempre a maior com a menor. E aí se junta e faz lá a síntese proteica, que vocês vão ver nos vídeos separados só para ela, tá bom? Um detalhe aqui, síntese proteica, só que é de qualquer proteína? Não. O ribossomo, quando ele está livre no citoplasma, ele vai sintetizar a proteína para o citoplasma, para a célula, tá bom? Que vai ficar dentro da célula. Porque o ribossomo ele pode estar livre lá do citoplasma, boiando bonitinho, no líquidozinho azul, ou ele pode estar aqui no nosso amado retículo endoplasmático rugoso, tá? Ou granuloso. Você pode encontrar com os dois nomes. Aí, o retículo endoplasmático rugoso é como se fosse... Pensa na membrana plasmática da célula. Agora, essa membrana está dentro da célula e ela está toda enrugadinha ali, sabe? Toda enrugadinha ali, dentro dela, você tem um líquido parecido com o citoplasma. Então, é como se fosse uma, entre aspas, tá, gente? Uma célula dentro da célula. Só que no citoplasma, obviamente, dentro do retículo endoplasmático rugoso não tem outra organela, né? Porque ela é uma organela. Então, imagina essa organela, né? Que é membrana plasmática e dentro tem um similar ao citoplasma. Então, você tem isso dali, só que grudado na membrana plasmática. Lembra que eu falei lá, a membrana plasmática pode ter proteína aqui, tal. No caso dessa membrana, ela não vai ter proteínas, ela vai ter o quê? Ribossomo, tá? E o ribossomo faz o quê, gente? Sintetiza proteína. Então, qual vai ser a função do retículo endoplasmático rugoso? Vai ser o quê? Vai ser produzir proteína, beleza? Porque não é o retículo endoplasmático rugoso que faz isso, é o ribossomo. Mas o ribossomo não está preso lá na membrana plasmática dele. Então, quando o ribossomo sintetizar essa proteína não vai conseguir escapar para a célula. Ela vai ser obrigada a entrar para dentro lá pro retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Então, a gente pode falar que o retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteína, mas não é ele que sintetiza, é o ribossomo que está grudado nele que sintetiza, tá bom? E aí, lembra que eu falei, o ribossomo, quando ele está livre lá no citosol, ele vai produzir proteína para a célula, né? A produção interna. Quando ele está preso nessa organela, no retículo endoplasmático rugoso, ele vai produzir proteína sim, mas essa proteína ela não vai ser usada dentro da célula, vai ser usada fora da célula, tá bom? E aí, o retículo endoplasmático rugoso, ele pega essas proteínas lá dentro, eles colocam tipo uma cápsulazinha, né, de membrana e manda para uma outra organela que a gente vai falar daqui para frente. E aí, além disso, ele tem o retículo endoplasmático rugoso, ele produz uma proteína, um tipo de proteína muito especial que a gente chama de enzima digestiva. Não é digestiva do estômago não, tá, gente? É digestiva da célula lá, interna. E essas enzimas, elas são direcionadas para uma outra organela, que a gente vai falar daqui para frente, chama lisossomo, tá? Então, quando a gente fala de lisossomo, eu vou explicar isso, mas lembre, quem produz essa proteína que vai para o lisossomo é o retículo endoplasmático rugoso, tá bom?
Enfim, olhem aí nas imagens. Eu coloquei aí na esquerda. Tá vendo? Tem um núcleo que tá de roxinho. Em volta do núcleo a gente tem essa parte rosa, que tá cheia de bolinhas nela, tá vendo? Essas bolinhas são ribossomos. Ou seja, essa organela rosa aí é o quê? Retículo endoplasmático rugoso, tá? Olhem na direita. Essa é uma imagem de microscópio, tá? Microscópio bem potente. Vocês não precisam entender isso não, tá, gente? Eu acho que vocês nunca viram uma imagem dessa, né? Mas coloquei aqui só por curiosidade. Aí, no canto, eu circulei de azul, né? No canto esquerdo superior, é o núcleo. E em volta do núcleo a gente tem várias dobrinhas, assim, né? Como essas cobrinhas ali, que são o retículo endoplasmático rugoso. E tá cheio de bolinha preta também, tipo, muita bolinha preta. Cada bolinha preta dessa é um ribossomo. Então, se a gente tem uma membrana doidona lá dentro da célula, em volta do núcleo cheio de ribossomo, é o quê? Retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Falando em retículo endoplasmático, a gente tem o liso também, ou o não granuloso, ou agranuloso, tá? Pode encontrar com esses três nomes. Também é uma organela membranosa, é igualzinho o retículo endoplasmático rugoso. Só que qual é a diferença? Não tem ribossomo, tá bom? Então, a gente vai chamar de liso, tá? E aí, se ele não tem ribossomo, ele vai conseguir sintetizar proteína? Não, não vai, né? Porque quem faz isso é lá o retículo endoplasmático rugoso. E aí, qual que vai ser a função dele, então? Vai ser sintetizar lipídios, tá bom? E além disso, ele tem uma outra função muito especial, que é desintoxicação. Por isso que eu coloquei que o fígado possui muito retículo endoplasmático liso, porque o órgão do nosso corpo que faz desintoxicação é o fígado. Então, se dentro da célula quem faz a desintoxicação é o retículo endoplasmático liso, no fígado nas células do fígado, a gente vai ter muito retículo endoplasmático liso, tá bom? E aí ele faz a desintoxicação. Por exemplo, álcool. O álcool, não sei se você sabe, o álcool de beber, de bebida alcoólica, tá? Não o álcool de passar na mão. Enfim, ele é tóxico no nosso corpo. Os dois, na verdade, né? Mas, enfim, a gente bebe lá a bebida alcoólica e a gente ingere esse álcool etílico. E ele é tóxico no nosso corpo, né? Ele pode matar nossas células. Então, quando ele passa pelo fígado, o fígado fala assim, gente, captura esse álcool aí, não pode deixar isso passar, não. Aí as células do fígado pegam todo esse álcool. E aí a célula também não pode ficar com esse álcool lá, porque ele é tóxico para a célula, né? Então, quando o álcool entra para dentro da célula, ele vai direto lá para o retículo endoplasmático liso. E aí acontecem várias reações químicas que destroem esse álcool e transformam ele em excreta, tá? Por isso você vai fazer xixi lá. Aí você pega o retículo endoplasmático, ele faz essa quebra, ele faz essa desintoxicação. Ele pega o álcool que é tóxico para a célula, para o corpo, e transforma em algo que não é tóxico para o corpo, tá bom? Então, ele vai fazer essa desintoxicação. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente tem duas pessoas. A gente tem uma pessoa que é alcoólatra, que faz ingestão de álcool todos os dias, e uma pessoa que nunca bebeu na vida. E a gente pega um pedacinho do fígado de cada uma dessas pessoas. E a gente pega lá e coloca um microscópio lá e vê uma célula só. A gente vê uma célula que tem muito retículo endoplasmático liso e uma célula que tem retículo endoplasmático liso, mas em quantidade bem menor. Qual imagem você acha que é de qual? Qual célula você acha que é de qual pessoa? Obviamente, o alcoólatra vai ter muito retículo endoplasmático liso no fígado, porque vai precisar fazer essa desintoxicação constantemente, né? Já a outra pessoa que nunca bebeu álcool, que bebe muito pouco, ela não vai precisar ter muito retículo endoplasmático liso, porque não faz essa desintoxicação constantemente, tá bom? Então, você vai precisar ter retículo endoplasmático liso, porque precisa sintetizar lipídio também, que é outra função dele, né? Mas não vai precisar ter tanto. Tranquilo? Então, olha aí nas imagens, na da esquerda, é a mesma imagem anterior, né? Tá ali o núcleo, retículo endoplasmático rugoso, e em volta dele tá o liso, tá bom? Vocês podem reparar que não tem nenhuma bolinha no liso, né, gente? Então, por isso que ele chama liso. E aí, na imagem da direita, uma outra imagem de microscópio, que eu coloquei, tá vendo? Você tem essas cobrinhas aí, né? Essas membranas, mas você não tem nenhuma bolinha aí. Então, na parte da direita, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, e na parte aqui, mais à esquerda da imagem, que eu até coloquei um quadrado aí, ele é o quê? O retículo endoplasmático liso, tá bom? Agora vamos falar de lisossomo. Lembra que eu falei lá anteriormente, né? Que a gente ia falar do lisossomo, né? Da enzima digestiva. Então, essa é uma organela membranosa, obviamente, porque o que é o lisossomo? É basicamente uma bolinha de membrana plasmática. Gente, sempre quando fala membrana plasmática, é a mesma daquela que eu falei da célula, tá?
a bicamada fosfolipídica, tudo isso, tá? Não tá só lá em volta da célula, tá em quase todas as organelas também, tá? E aí, essa bolinha de membrana plasmática pequenininha, né? Ela vai estar cheia de um tipo de proteína especial, que chama-se enzima digestiva, tá? Existem vários outros tipos de enzimas também, tá, gente? Então, enzima digestiva que tem no lisossomo. E uma dica aí, se ela tem enzima digestiva, o que ela vai fazer dentro da célula, gente? Digestão, não é isso? Ela vai degradar substâncias tanto de dentro da célula quanto de fora da célula, tá bom? Então, ela vai fazer digestão intra e extracelular, tá? Então, eu coloquei a imagenzinha na esquerda do lisossomo, só a bolinha cheia de outras bolinhas dentro. E aí, na direita, eu coloquei uma imagem dela degradando uma substância, né? Então, a gente tem a bolinha vermelha, que é o lisossomo. Aí, abriu ela, né? Fez um corte no meio dela. Aí, esse lisossomo, ele conseguiu entrar dentro dele lá. Ele pegou, né? Esse triângulo roxo aí, que é uma substância qualquer. Ele pega, engloba essa substância, e aí essas enzimas entram em ação, elas vão quebrando esse triângulo lá em várias outras bolinhas pequenininhas. E aí você tem o lisossomo lá com a partícula digerida, tá certo? E, por exemplo, qual célula tem muito lisossomo? Por exemplo, macrófagos têm muitos lisossomos. Porque macrófagos, vocês vão ver na aula do sistema imune, que ele faz o quê? Ele captura os antígenos, né? Bactérias, ou fungos, ou vírus. Ele captura isso e entra para dentro da célula. Dentro da célula, esse vírus, ele vai lá entrar dentro do lisossomo. E aí vai quebrar o vírus, ou a bactéria, ou o fungo, tá bom? Ou qualquer tipo de antígeno, tá? Agora, eu vou falar desse tipo de lisossomo, tá? Não é um lisossomo, é bem parecido com o lisossomo. Esses dois tipos, né, na verdade. É o perixissomo e o acrossomo, tá? Eles também são organelas membranosas com enzimas digestivas, igualzinho ao lisossomo, só que eles têm funções específicas. O lisossomo, ele vai fazer o quê? Digestão de qualquer coisa. O perixissomo, ele vai fazer digestão de quê? De água oxigenada. Não é água oxigenada que você bebeu, não, tá, gente? Nem bebe, porque não pode. É tóxico, tá? Enfim, a nossa célula, quando elas estão fazendo processo metabólico, às vezes, eles produzem água oxigenada, o que não é bom, porque é tóxico, né? Igual eu falei. E aí, ele precisa degradar essa água oxigenada. Quem faz isso é o perixissomo, tá? Também essa água oxigenada entra lá dentro do perixissomo, vai ser degradada e depois vai ficar lá bonitinho, tá? E o acrossomo, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele tá numa célula muito especial do nosso corpo. Não nosso, mulher, né? Do corpo dos homens, que é o espermatozoide. Porque o espermatozoide, você lembra que ele sai lá, quando ele encontra com o óvulo, ele tem que furar o óvulo, entre aspas, né? Para conseguir entrar lá dentro. Então, quem vai furar o óvulo é o acrossomo. Então, que bem na pontinha aí do espermatozoide tem essa cabecinha dele, essa pontinha aí. Essa pontinha é uma bolsa também, cheia de enzima digestiva, que quando o espermatozoide encontra o óvulo, essa bolsinha ela estoura, entre aspas, e vai degradar a parede do óvulo, que aí o espermatozoide consegue entrar. Beleza? Bom, então vou dar uma pequena pausa aqui na nossa aula, e da primeira parte, né? Pra aula não ficar muito grande, né? E aí a gente volta com a segunda parte, tá bom? Não deixe de acompanhar a segunda parte, beleza? Tchauzinho, até daqui a pouco.